Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E, na verdade, hoje cumpre-nos a missão de comunicar ao distinto público que a Globo finalmente lulou de vez, escancarou. E esse movimento não começou agora, evidentemente. Esse movimento, inclusive, vem sendo previsto pelo Blog da Cidadania desde 2021. E nós passamos o ano inteiro de 2021 e o ano de 2022 dizendo a você que nos acompanha exatamente o que agora é inquestionável. Quem tinha alguma dúvida já aceitou depois que o último bastião na Globo caiu. Merval Pereira, a voz da Globo, aquele que fala pela Globo, acaba de fazer a defesa do Lula e o ataque a Bolsonaro e a Sérgio Moro, assim como Miriam Leitão. Na verdade, esses movimentos, eles vieram ficando mais claros. Claro que os indícios vêm há muito tempo, as críticas ao Lula na Globo foram caindo, mas ainda persistiam no começo deste ano, quando havia expectativa da tal terceira via. A Globo fez um oba-oba danado para o Sérgio Moro, tentou ajudar, assim como toda a mídia, de todas as formas, deram um espaço enorme para ele, exageraram pesquisas que davam possibilidades a ele, e agora, finalmente, a Globo, depois que o Sérgio Moro desistiu e foi ser candidato lá no Paraná ao Senado, conseguindo inclusive se eleger senador, a Globo faz uma crítica duríssima a ele e reconhece que o assalto da Lava Jato a Lula foi partidarismo protagonizado sobretudo por Sérgio Moro. Ou seja, a Globo lulou de vez, como este que vos fala previu incontáveis vezes. E um exemplo de que isso estava começando a acontecer com força foi na sabatina que o Jornal Nacional fez dos presidenciáveis e, sobretudo, de Lula e Bolsonaro. A sabatina de Bolsonaro começou com um ataque duríssimo com o William Bonner, o âncora do Jornal Nacional, tendo dito que Bolsonaro mentia sobre as urnas e pretendia dar um golpe no Brasil. O Bonner começou a sabatina com o Bolsonaro indo com os dois pés no peito dele de uma forma bem dura. Já quando o entrevistado foi Lula, Bonner disse simplesmente o seguinte: candidato Lula, agora o senhor está quites com a justiça, não deve mais nada na justiça, porque os seus processos foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal e pela Organização das Nações Unidas, e agora o senhor não deve mais nada à justiça, disse William Bonner, para surpresa do país, a Globo reconhecendo que o Lula tinha sido inocentado. Mas agora, com o debate da Globo, nas semanas anteriores, também vinha acontecendo isso, e com o debate de ontem na Bandeirantes ficou tudo muito claro. Mas o que acontece é que o ex-presidente Lula, ele já vinha tendo várias demonstrações de apoio, principalmente na Globo News. A bancada da Globo News que você vê na miniatura, na imagem deste programa, mostra o programa Globo News Mais, onde um conclave de comentaristas como Eliane Cantanhede, Mônica Waldvogel,
Mauro Paulino, que era diretor do Datafolha, Natuza Neri e Mônica Waldvogel e também o Merval Pereira se reuniram junto com Miriam Leitão, que também fez uma forte defesa do Lula. E nessas semanas, desde o início da campanha eleitoral, a gente vê até uma torcida da Globo News para o Lula, sobretudo quando vão sair pesquisas IPEC ou pesquisas Datafolha, eles reúnem, fazem um bate-bola ali, um bate-papo e acabam demonstrando torcida escancarada pelo Lula. Só que ontem, com o debate, depois do debate da Bandeirantes, a Globo News fez essa reunião e Merval Pereira, considerado a voz da Globo, disse que a adesão de Sérgio Moro ao Bolsonaro, a ida de Sérgio Moro para apoiar Bolsonaro no debate, mostra que Moro sempre foi um apoiador de Bolsonaro e que tudo que o Lula e a campanha do Lula reclamavam sobre Moro, eles tinham razão. Merval disse nada mais, nada menos, de que Moro fraudou o processo para prejudicar Lula, não é? Isso na boca de Merval Pereira, que era o maior torcedor de Moro, chamava Moro de herói, chamava Lula de ladrão, e agora ele se rende à verdade junto com a Globo, porque a adesão de Merval Pereira e de Miriam Leitão, que também disse a mesma coisa, que o Moro tem a capacidade de dar razão aos seus adversários, que ficou muito claro que foi uma armação que o Sérgio Moro fez com o Lula. Não é? A verdade triunfou, minha amiga, meu amigo, ao mesmo tempo em que várias pesquisas estão dizendo que o Lula venceu o debate, e venceu mesmo. O Lula até se nervou algumas vezes com o Bolsonaro, mas conseguiu arrebentar com o Bolsonaro na questão da pandemia, sobretudo na questão da pandemia e em outras questões no debate. O Bolsonaro, na verdade, ele ficou preso a um ensaio de acusações de corrupção, mas não conseguiu ir muito longe com isso. E é por isso que a pesquisa Quest diz que o Lula venceu o debate. A pesquisa Atlas Intel, que montou um grupo para fazer uma pesquisa qualitativa, diz que o Lula venceu o debate. A revista Veja diz que o Lula venceu o debate, não é? E, na verdade, os comentaristas da Globo News veem o Lula como vencedor do debate. O que é que significa isso? Isso significa, basicamente, que o resultado desse debate vai interferir nas intenções de voto já nas pesquisas Quest e Datafolha, que saem na próxima quarta-feira, ou seja, depois de amanhã. Ali é muito provável que haja uma subida do Lula fora da margem de erro. Se não acontecer, a possibilidade não está descartada, não é muito grande, mas não está descartada. Mas se não acontecer, uma disparada do Lula e uma queda mais pronunciada do Bolsonaro. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero ver com você, eu quero passar para você, apresentar para você as matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo e que estão aqui na sua tela agora. Então vamos ver aqui um artigo que eu escrevi, publiquei hoje no blog da Cidadania e no Brasil 247, Merval traduz apoio da Globo a Lula. Merval é a voz da Globo e também o maior defensor de Moro, ou era, e é pela boca de Merval que o martelo do apoio da Globo a Lula foi batido.
Na última sexta-feira, 14 de outubro, no final da tarde e começo da noite, na Globo News, no programa Globo News Mais, ancorado por Natuza Neri, com participação de antipetistas históricas como Eliane Cantanhede, Mônica Waldvogel, a torcida pelo crescimento da estabilidade de Lula e Bolsonaro no Datafolha era mais que escancarado. Agora, ex-antipetistas Cantanhede e Waldvogel eram, só para vocês terem uma ideia, Eliane Cantanhede e Mônica Waldvogel comemoraram a minha prisão por Sérgio Moro, não é? E elas eram as mais animadas na torcida por números que afastassem o risco Bolsonaro, o que, devido às ameaças do atual presidente de fechar a Globo, significa a manutenção do emprego dessas duas, não é? Deveria ser ocioso dizer o que há muito vem sendo sentido na programação e nas publicações da Globo, como no jornal que leva o nome da emissora. Mas a resistência dos grupos mais ideológicos em olhar e enxergar e em ouvir e escutar segue gigantesca, como sempre acontece com o extremismo ideológico. O Jornal Nacional ter declarado Lula inocente de todas as acusações contra si na justiça, conforme a locução de William Bonner na sabatina, o ex-presidente, e com o noticioso tendo feito um ataque frontal e duro a Bolsonaro também em sabatina, deveriam encerrar a questão, mas a cegueira ideológica não permitiu a muitos enxergarem os fatos. Só que surge agora a nova chance de enxergarem na mesma Globo News, na noite de domingo, 17 de outubro, o programa de análise do debate da Band, levado ao ar após o evento, trouxe a batida do martelo sobre o engajamento da emissora e uma candidatura que atraiu até o impensável apoio do maior expoente do Partido Novo, o João Amoedo, que acaba de declarar apoio a Lula. Merval Pereira é considerado a voz da Globo e é considerado também o maior defensor de Sérgio Moro enquanto juiz da Lava Jato, enquanto ministro de Bolsonaro e enquanto candidato a presidente, até que desistisse. E é pela boca do Merval que o martelo do apoio da Globo a Lula foi finalmente batido. Demonstrando surpresa e indignação com Moro, Merval fez a seguinte locução que você pode ver no tweet abaixo. Eu não posso passar esse vídeo, porque senão eu perco a monetização do canal, mas aqui o Jorge Marques, que inclusive trabalhava ou trabalha ainda no Intercept, diz: vai ter bolsonarista se jogando da borda da terra plana depois desse comentário do Merval sobre o Moro ao lado do Adolf no debate da Band. Para quem não puder ver o vídeo, que eu não vou poder ver porque eu não vou poder passar, e principalmente da Miriam Leitão, que foi mais incisiva na defesa de Lula e no ataque a Bolsonaro. Mas para quem não puder ver o vídeo acima, aí vai a locução do que o Merval disse sobre o seu ex-herói Sérgio Moro apoiando Bolsonaro no debate da Band. Abre aspas. Diz o Merval, a presença de Moro como assessor do Bolsonaro no debate da Band só mostra uma coisa, que o alvo dele, Moro, sempre foi o Lula, e que ele, depois de ter falado tudo isso sobre o Bolsonaro, o Moro, é um atestado de que, desde o início da Lava Jato, estava com esse objetivo, ou seja, confessou, ali ficou muito claro, essa roda da Globo que você viu nesse programa aqui, eu não posso passar, infelizmente, ela detectou exatamente isso, que o Moro é um juiz parcial e o Lula foi vítima de uma armação. A Globo finalmente reconheceu, minha amiga, meu amigo, a vitória da verdade é o que você está assistindo. Nós estamos fazendo história. O Brasil está vendo a história do seu futuro acontecer ao vivo e a cores. E aqui o próprio Brasil 247 reconheceu. Merval joga a toalha em relação a Moro e diz que ele deu atestado de parcialidade. A presença dele no debate prova que o alvo dele sempre foi Lula, disse o Merval Pereira, jogando o Moro pela janela. E aqui a Lula venceu o debate para grupos focais da Atlas. Durante o debate da Band, a Atlas Intel, que é o instituto que mais acertou as pesquisas no primeiro turno, reuniu 100 eleitores que não votaram em Lula ou Bolsonaro. A maioria, 54%, considera que Lula ganhou o debate.
32% acham que Bolsonaro ganhou e 14% não souberam responder. Esse resultado se mantém para eleitores que votaram em Tebet, Ciro e outros candidatos, e branco e nulo também para os que não votaram. Todos esses grupos concordam que Lula venceu. O estudo se baseia na opinião de 9 grupos focais e a amostra não é representativa, ou seja, não se tratam de estimativas sobre a opinião da população. O objetivo desse tipo de estudo é avaliar as tendências e informar análises subjetivas e baseadas apenas na opinião do analista tendem a ser enviesadas, especialmente quando o analista votou num dos dois candidatos. Os participantes divididos em 9 grupos focais de acordo com os estados onde residem. Então teve gente do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, do Tocantins, da Bahia, do Acre e dos 2 Mato Grossos. Quem venceu o debate? Então aqui o gráfico, 54% acham que Lula venceu o debate, 32% disseram que o Bolsonaro venceu e 14% não sabem dizer quem venceu o debate. A tendência de apoio no segundo turno é de 59% dos entrevistados contra 32% de Bolsonaro. Não é brincadeira. E 9% não sabe. E dividindo as respostas de acordo com o voto de cada participante no primeiro turno, Lula ganha em todos os grupos. Mas não é só isso. O Instituto Quest diz que Bolsonaro obteve 36,5% das menções positivas e Lula 44%. Vamos aqui ao gráfico para não perder tempo, tá? Então aqui 44% acham que o Lula foi melhor no debate e 36,5% acham que foi o Bolsonaro. O levantamento foi feito pela equipe de inteligência da Quest Pesquisa, que monitorou o debate na TV em tempo real e acompanhou a reação digital na internet. E como se não bastasse isso, a Veja diz que quem venceu o debate entre Lula e Bolsonaro foi Lula. Diz a matéria, em um debate presidencial em que Lula e Bolsonaro discutem mais pandemia do que corrupção no primeiro bloco, quando o eleitor está mais atento ao que está sendo dito, um lado saiu ganhando. E não é preciso nem dizer que lado é esse. Ficou claro ali, se formos levar o debate para o mundo do boxe, que o Lula acertou mais jabs no líder da extrema-direita, enquanto o presidente não conseguiu nem se defender, muito menos encaixar golpes. Isso é o que diz a revista Veja. E aqui no Estadão, Lula ou Bolsonaro, quem ganhou o debate da Band? Na opinião de vários analistas ouvidos pelo Estadão, Mariana Carneiro diz: Lula se saiu um pouco melhor do que Bolsonaro, que pareceu sem assunto em debate. Em um confronto televisível em que os candidatos manejaram o próprio tempo para fazer perguntas e responder ao adversário, Lula conseguiu fazer com que o rival Jair Bolsonaro gastasse mais minutos tratando de temas adversos para ele. Já Daniel Fernandes, outro especialista, diz: primeiro debate entre presidenciáveis no segundo turno termina empatado, melhor para Lula. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva expôs a gestão da pandemia feita pelo atual presidente. Por que o empate, mesmo se tivesse havido, porque muita gente discorda, né? A maioria acha que o Lula venceu, mas mesmo tendo havido empate, é bom para quem está na frente. Porque se os dois empataram, o resultado final de quem está na frente e quem está atrás não se mexe. E mesmo que tivesse havido empate, que não é o que dizem a maioria das pesquisas, mesmo que tivesse havido empate, o Lula sairia lucrando com isso. Então, minha amiga, meu amigo, o que está acontecendo aqui no Brasil é que a história está se fazendo através da verdade. A verdade está construindo uma vitória histórica contra o arbítrio, contra a maldade, contra a corrupção, contra a canalice da extrema-direita que está afundando o Brasil, maculando nossas instituições, maculando a democracia e enlameando a imagem do Brasil diante do mundo. Então, comemore. A verdade venceu e a Globo teve que reconhecer a inocência de Lula. Um abraço para todo mundo.